Oi, eu sou Sandra Campos e aqui é o Compartilhando Experiências. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquisição e desenvolvimento de língua e linguagem da criança surda. Existem algumas premissas, né, que são equivocadas, eu diria. Então assim, a criança surda é nervosa, a criança surda não tem linguagem. Então, se a gente pegar um bebê surdo, em geral, ele tem uma relação com a mãe que dá conta das necessidades básicas dele, né? E isso é o que acontece com qualquer bebê, né? Então, se a gente pensar num bebê qualquer, o que ele precisa é de alguém que acolha, que alimente e que dê conta das suas necessidades fisiológicas e emocionais. E isso as mães dos bebês surdos poderiam fazer com muito mais eficiência se não tivesse ter tantas interferências, né? E que interferências são essas? Eu acho que uma delas é o diagnóstico mal feito. E veja bem, eu não estou falando da técnica de diagnosticar, que essa sempre, o Brasil tem das melhores referências na técnica, né, da audiologia, do registro desses exames e da leitura desses exames. Não é disso que a gente está falando. O que a gente quer estar falando aqui é de que quando eu falo para alguém, o seu filho não corresponde ao padrão, eu tenho que ter o cuidado de perceber o quanto essa pessoa está preparada para ouvir isso. Vamos pensar assim, a gente tem que saber de conteúdo e forma, né? O conteúdo, ele não é agradável. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que é estruturada em cima da normatividade, né? O que eu estou chamando de normatividade? Ser normal acima de tudo. A gente pode até dizer que esse normal, ele não é normal em todos os lugares, vamos dizer assim, né? A gente é mais normal ou menos normal, dependendo do lugar onde a gente está, mas de qualquer forma, anatômica e fisiologicamente, nós temos padrões de normalidade. Quando a gente diz para um pai que essa criança não está correspondendo a esses padrões, nós temos que ter alguns cuidados, né, para fazer isso, porque você está desestruturando um grupo, e não é um grupo qualquer, é um grupo familiar, e você está ao mesmo tempo dando o tom de como a vida daquela pessoinha que está nascendo, que está acabando de se registrar no mundo, né, vai acontecer por muitos e muitos anos. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente tem que ter muito cuidado em como fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque dependendo de como esse diagnóstico é feito, você interrompe a primeira relação, né? A primeira e a mais importante relação que se estabelece desde o nascimento, que é a relação mãe e filho. E daí, quando a gente faz isso, sem qualquer cuidado, para além, né, vamos dizer assim, para além do diagnóstico, das providências a serem tomadas, a gente tem que perceber que essa mãe não vai mais olhar para essa criança da mesma forma. E esse olhar de falta, né, quando ela olha para a criança e fala, o meu filho não ouve, determina coisas para esta relação e, por consequência, para a vida dessa criança. E daí você está pensando, o que isso tem a ver com a aquisição de língua e de linguagem? Tem a ver porque quando eu faço essa ruptura, essa mãe deixa de olhar para esta criança como alguém capaz. E quando eu não olho para alguém como alguém capaz de qualquer que seja a coisa, eu não vou esperar muito dessa criança, né? Deste alguém. E daí, o que a gente precisa? A gente precisa retomar esse acreditar. Porque
o desenvolvimento infantil, ele é feito de créditos, né? Então, quando eu converso com o bebê, você pega uma mãe conversando com o bebê, falando com ele, e a criança balbuciando, você fala, mas a criança não está falando nada. Ela está acreditando que naquele momento aquilo é produtivo já, por si só, e que aquilo vai dar o gatilho para outras coisas acontecerem, né? Ele vai ser um falante da língua, competente. Tará. Quando a gente oferece a mão para uma criança que está sentadinha, para que ela fique de pé, e ela fica de pé e a gente faz festa, a gente está falando para ela, eu acredito que você é capaz disso. Né? E quando ela fica de pé e eu ofereço a mão para ela dar um passinho, é porque eu acredito que ela possa andar, né? E este descrédito que nós colocamos na criança surda desde os primeiros dias é fundamental para que ela possa não acontecer lá na frente, né? Então, a aquisição de língua, né? Ela depende de um desenvolvimento geral, né? Do desenvolvimento da criança, como sujeito daquela relação entre mãe e filho, daquela família. Então, às vezes, antes de cuidar da criança, a gente tem que cuidar da família. Acolher essa família de forma tal que ela possa falar o quanto é ruim, quanto foi ruim aquelas informações que ela recebeu ou que ela ainda está recebendo, para que ela possa olhar para aquele filho como alguém capaz de se desenvolver. E daí sim a aquisição vai acontecer. Então, uma dos, vamos colocar como mito, que acontece sempre, fala assim, a criança chegou sem linguagem. Não, ela chegou com uma linguagem que você não é participante. Mas entre mãe e filho existe algo que conecta os dois. E, infelizmente, eu diria, nós temos que entrar nessa relação. Eu digo infelizmente por quê? Porque no mundo ideal, essa mãe poderia saber a língua de sinais e ninguém mais precisaria interferir, né? As coisas iriam acontecer, mas ela não sabendo, haverá necessidade de que um terceiro ou talvez quarto, né? Porque existe o pai também, né? Que essa pessoa entre ali para apresentar esta língua, apresentar este mundo novo, apresentar possibilidades, porque até então só se apresentou impossibilidades. Eu vou retomar só que nós estamos aqui falando exclusivamente das crianças, das famílias que optam pela educação bilíngue para os seus filhos, tendo a língua de sinais como língua materna. Então, assim, esta apresentação desta língua, ela vai ter que ser feita por um terceiro, para pai e para filho, né? Então, quando eu falo para pai e para filho, eu estou falando, olha, o pai vai ter que aprender esta língua e o filho vai ter que adquirir esta língua, para que eles possam voltar a ter essa relação de uma forma mais fluida. E essa exigência inicial não é de uma língua perfeita, porque imagina, se a pessoa acabou de entrar na língua de sinais, você vai exigir que todas as configurações de mão sejam perfeitas, que tudo esteja gramaticalmente, essencialmente muito bem posto. Talvez não, porque daí, ao invés de você estar facilitando, você vai estar colocando mais um empecilho. Então, vamos deixar as coisas fluírem, né? Conhecer a língua, conhecer essas pessoas que partilham a língua, conhecer outras crianças daquela idade, de outras idades, conhecer velhos, novos. Daí a gente retoma aquele papo nosso anterior, né? Conhecer a comunidade surda. Saber que tem gente ali que é pobre, rico, honesto, desonesto, bonito e feio. Tem gente. E sabendo que existe essa gente, eu dou perspectiva, né? Então, assim, sair do mundo das impossibilidades, o meu filho não ouve, meu filho não vai falar, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo, e entrar pro mundo das possibilidades. Olha,
Meu filho de fato não ouve, isso é um fato, né? Mas ele pode adquirir uma língua, ele pode crescer, ter família, casar, dirigir carro, ter profissão, né? E isso vai depender deste momento inicial, dessa aquisição, né? de língua, que vai acontecer cada vez mais fácil na medida que esse pai possa conceber a realidade dele de uma forma fácil para ele. E eu não falo em aceitação, porque eu acho que é tão difícil, né? Um momento tão difícil, a sociedade nos coloca isso como de uma forma tão ruim, que talvez falar aceite seu filho seja mais uma imposição que possa não facilitar também a vida. Mas olhar para o seu filho como pessoa, como ser amado e amável, já é um bom caminho para essa aquisição, porque você começa a retomar o que foi perdido, né? Então assim, o olhar para o filho doente, ai, coitadinho, ele é surdo, eu deixar isso de lado e começar a falar, olha, meu filho pode ter essa língua, eu vou ajudá-lo a fazer isso, eu vou fazer isso com ele, aquilo com ele, coisas que a gente faz com qualquer criança, né? E poder fazer com que essa criança comece a partilhar sentimentos, experiências numa outra língua. E é isso que vai fazer com que a língua se desenvolva, né? Então pensar assim, então eu tenho que colocar meu filho na aulinha de Libras. Um bebê na aulinha de Libras, pensa na imagem e vê que já não combina, né? A criança tem que brincar, né? Se ele brincar na e com a língua, né? Então ele vai brincar de casinha fazendo uso da língua de sinais, ele vai tomar bronca com língua de sinais, ele vai ver televisão e poder discutir aquele desenho, aquele filme em língua de sinais, ele vai falar que está com dor de barriga em língua de sinais, e ele vai lembrar que ele vai fazer aniversário esse ano em língua de sinais, e é isso que vai fazer com que ele adquira a língua, né? Tornar isso, eu tô aqui me segurando para não falar natural, porque natural parece que cai do céu, né? E não cai. Tornar isso o mais fluido possível, né? E isso requer esforço, sim. Requer o esforço de sair de casa, de passear, de encontrar com outros surdos e saber que aquele surdo você gosta mais, do outro você gosta menos, né? Mas não vejo isso diferente de qualquer outra criança, né? Quando a gente coloca o filho na escola, tem a turminha da escola, tem família que você se afina mais, tem família que você se afina menos. Você tem que levar teu filho no teatro, às vezes a peça não te agrada tanto, mas a criança amou a peça. Sabe, a dor e a delícia de ser pai e mãe, né? E às vezes a gente fica pensando que ser mãe de filho surdo, né? Ser mãe de filho surdo é ser mãe de filho surdo. Eu não posso dizer para você o que é ser mãe de filho surdo, como você não pode dizer para mim o que é ser mãe do meu filho, né? Porque assim, são pessoas e a gente tem que administrar a singularidade, né? A particularidade de cada uma dessas crianças. Então, adquirir a língua de sinais, o primeiro passo é estar perto da língua de sinais. E estar perto da língua de sinais é estar com pessoas que façam uso desta língua. Acho que em resumo é isso, né? Sejam elas grandes, pequenas, feias, bonitas, pobres ou ricas, quem vai determinar isso é você. E eu acho que o fundamental disso é que assim, o filho é seu. E é você que vai determinar isso, né? Eu acho que talvez a gente pudesse ficar falando aqui por dia sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho muito apreço. Mas se você tiver alguma dúvida, a gente conversa depois, tá bom? Então é isso, se você gostou, pode curtir, compartilhar.
E não esquece da gente que no próximo encontro nós vamos falar um pouco como que é o surdo na escola, né? Ou as várias possibilidades de escola de surdos e o papel de cada um dentro dessas escolas, tá bom? Então não esquece da gente, o mês que vem tem mais, a gente vai falar um pouco sobre qual que é a relação das crianças, dos pais com os profissionais que estão na escola, tá bom?